Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos o prazer, a honra de receber esse exponente da Câmara Municipal de Araraquara e aluno de Direito da nossa Uniara, vereador Carlos Nascimento. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, professor. Tenho também a satisfação muito grande de ser aluno da casa, ser aluno do professor José Passo e dizer que é uma satisfação muito grande dividir esse espaço. Tenho acompanhado vários dos programas, vários dos entrevistados e me senti muito honrado quando recebi o seu convite. Vereador Nascimento, o senhor tem, na Câmara Municipal, feito um trabalho, nós temos acompanhado, muito grande, relativo ao orçamento dos municípios. Vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador sobre o orçamento de maneira geral, como ele se compõe, quais são as suas ideias e o que seria, na sua concepção, o mais interessante na condução dos valores previstos no orçamento. Então, na verdade, Zé, o que eu tenho dito lá na Câmara, tenho tentado construir aqui na nossa cidade, é uma concepção de que necessariamente nós precisamos mudar o paradigma. Primeiro, da conceituação do que é a peça orçamentária do nosso município. Ela seguramente é a lei mais importante que os vereadores analisam e votam na Câmara Municipal. Por quê? Porque é justamente na peça orçamentária que nós discutimos com a cidade, discutimos inclusive com a prefeitura, com o gestor público, o senhor prefeito, todas as políticas públicas que vão ser direcionadas para o próximo ano, naquilo que diz respeito à saúde, à educação, à economia da cidade, à cultura, ao lazer, enfim, tudo está sistematizado nas peças orçamentárias. E o que nós temos percebido é que ao longo dos anos, essa conceituação de orçamento ela é extremamente engessada, ou seja, ela acaba sendo formatada de uma forma que coloca no colo do prefeito, nas mãos do prefeito, toda a sua responsabilidade e a sua responsabilização, inclusive, para efetivar o conjunto de políticas públicas. Bem, onde é que nós temos alguns questionamentos sobre isso? O gestor público, por mais bem intencionado que ele esteja, ele não consegue em absoluto substituir e nem conhecer todas as necessidades que são prementes aos munícipes, todas as necessidades que permeiam as relações sociais e tampouco também consegue acompanhar efetivamente, diariamente, a composição do tecido social da própria cidade. Então, o que eu tenho defendido é que, necessariamente, as peças que compõem o orçamento público, elas devam ser democratizadas na sua efetivação, elas devem ser democratizadas na sua construção, na sua efetiva construção. E, para isso, nós temos feito um trabalho na Câmara Municipal, buscando trazer a sociedade para dentro dessa discussão, convocando os segmentos organizados da nossa sociedade para esse debate e fazendo, inclusive, uma movimentação dentro do próprio Executivo, assim como dentro da Câmara Municipal e também junto às nossas lideranças sociais, para capacitá-las. Eu acho que a formação e a informação, ela é sempre bastante premente em todas as pessoas, em todos os níveis. Conhecer, o saber, ele é sempre possível ampliar. E essa questão do orçamento, por ele ser bastante complexo, ser de fato uma peça, como eu disse, bastante engessada, ele acaba afastando muitas vezes as pessoas do estudo dessa peça, inclusive afastando os próprios gestores que têm como responsabilidade maior a operacionalização dessa própria peça. Então esse é o trabalho que a gente tem feito na Câmara nesses últimos anos. Penso que temos tido um certo avanço, mas é verdade também que nós precisamos avançar muito ainda. Agora, dentro dessa linha da capacitação das pessoas, porque é evidente que para participar de uma decisão, você precisa ter um mínimo de conhecimento. O que tem sido feito em sentido dessa capacitação?
Não é um movimento simples, né? Se nós pegarmos do ponto de vista da própria conceituação histórica do orçamento público, né, se nós voltarmos bem lá atrás mesmo, ainda nos questionamentos que os burgueses faziam com relação aos senhores feudais, toda a relação, quando iniciou-se a efetiva construção de orçamentos públicos, nós vamos ver que eles sempre foi construído justamente para fazer a centralização do poder do Estado. Ao longo da história nós tivemos alguns avanços, entramos no Estado liberal, mas por todas as fases históricas da nossa humanidade, há de se observar que essa concentração ela sempre se fez presente, ou seja, a concentração de poder, a concentração de informações, justamente naquele que exerce o poder. E isso vem sendo reproduzido ao longo dos anos. Penso que, mais recentemente, com a Constituição Federal, já nas premissas, né, do processo de redemocratização do nosso país, e mesmo nessa nova conceituação do estado do bem social das pessoas, isso, de uma certa forma, aproximou os segmentos da sociedade, buscando essa transformação da relação. Mas ainda é muito incipiente, né? Eu penso que o que nós devemos fazer é tentar acelerar esse processo. Então, essa questão da capacitação, ela é extremamente necessária e urgente. De 2000 para cá, nós tivemos um certo avanço, porque o próprio Tribunal de Contas editou algumas normatizações que obrigou, inclusive, o gestor público a compor as peças orçamentárias de uma forma mais transparente, de uma forma mais compreensiva, inclusive. E a partir de 2000 para cá, é que na Câmara Municipal de Araraquara, por exemplo, que nós começamos a ver as primeiras movimentações, inclusive dos próprios vereadores, no sentido de fazer uma intervenção mais qualificada com relação à peça. Para você ter uma ideia, até 2000, na história da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal, as peças eram intocáveis. Do jeito que o Executivo mandava, a Câmara só aprovava e devolvia para a execução orçamentária. Então nós temos feito esse movimento, né, buscando fazer com que a Câmara repense esse processo, que os vereadores possam efetivamente aumentar o seu conhecimento com relação à peça, porque é exatamente nesse momento, aliás, nesse único momento, que o vereador pode tratar sobre assuntos, inclusive, de execução orçamentária, de gastos do Executivo. Criando programas, criando projetos ou sugestionando ao prefeito programas e projetos que estão relacionados com a necessidade da nossa população, né, para que nós tenhamos uma peça orçamentária, então, e uma execução orçamentária, inclusive, cada vez mais aproximada das reais necessidades da população. O grande problema nessa relação toda é, muitas vezes, a superestimação que o gestor público, né, que os prefeitos fazem dentro da peça, ou então colocando mesmo a peça numa situação inalcançável, vamos colocar assim, do ponto de vista da sociedade. Então é um assunto complexo, não é uma quebra de paradigma tão fácil de se fazer, mas eu tenho apostado muito nisso nesses últimos anos. Temos criado instrumentos importantes. Eu tive a felicidade de trazer para Araraquara uma experiência denominada Orçamento Criança, que nós fazemos uma intervenção dentro da peça como um todo, da peça orçamentária como um todo, e destacarmos dessa peça aquilo que é afeto à criança e ao adolescente. Então, Araraquara é uma das poucas cidades no Brasil que já vem, inclusive, fazendo a gestão do orçamento criança. Então, são medidas como essa que a gente acaba se sentindo estimulados, né, a continuar na política, a continuar, inclusive, na Câmara Municipal, vislumbrando que, de fato, a gente consiga estreitar as relações da nossa sociedade, que a gente consiga, de fato,
dinamizar um pouco mais as relações entre Câmara Municipal, que é o Legislativo, com o Executivo e também com os segmentos da nossa sociedade. Muito bem. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. Quer participar? Mande um e-mail para a gente, direito@uniara.com.br ou pelos telefones 16 3301 7173 ou 3301 7129. Carlos Nascimento, meu aluno. Com muita honra. Nós falamos sobre orçamento, sobre leis previstas no orçamento, sobre a Constituição Federal, que traz diretrizes sobre orçamento, sobre normativas que o Tribunal de Contas traçou para o orçamento. Como estudante de direito, que temos algo em comum, fomos fazer direito um pouco mais mais maduros, né? Mais maduros. O curso de direito ajudou para que você pudesse concatenar essas novas ideias e trabalhar com afinco para participar desse processo todo do orçamento e de tantos outros? Eu penso, professor, que o conhecimento ele é salutar, né? E o conhecimento ele é a base de qualquer ação propositiva que a gente possa fazer. O curso de Direito ele é maravilhoso, né? Ele abre múltiplas perspectivas, possibilidades, e a leitura que eu consigo fazer hoje, inclusive sobre essa questão orçamentária e sobre o processo histórico, inclusive, do orçamento, não só no âmbito do nosso país, mas a concepção orçamentária no mundo, ela se dá muito em função do estudo do direito, né? Essa concepção orçamentária e os avanços que nós temos na democratização e da participação da sociedade no orçamento, nas peças orçamentárias, ela vem muito colada com os demais avanços pela busca do direito, né, dos direitos constituídos. E é uma coisa assim que não tem fim, né? A cada novo estudo que você inicia, eu, por exemplo, estou fazendo a minha monografia com o professor Carlos, que é um grande professor também aqui do quadro da Uniara, professor de Direitos Humanos, inclusive, e a minha monografia é sobre o neoconstitucionalismo, né? Então, quando eu pego o estudo da construção do constitucionalismo e o que levou, inclusive, à elaboração do neoconstitucionalismo, ou seja, toda essa movimentação da sociedade frente à indignidade, né, dos atos contra a própria humanidade. Então, você traça os avanços da sociedade em todos os segmentos, você consegue transportar para aquilo que você está estudando, que nesse caso é o do orçamento. Então, eu consegui enxergar que os avanços que a sociedade tem hoje, por exemplo, na participação do orçamento, das peças orçamentárias, ela se dá também muito paralelamente aos avanços que a sociedade tem em outros segmentos do direito, né? Não só do direito à participação, mas ao direito a ter saúde de qualidade, educação de qualidade, lazer, esporte. E onde é que está concentrado toda essa ação pública do gestor público? Exatamente dentro do orçamento. Então, é bastante prazeroso estar aqui na Uniara, devo muito à Uniara, né, aos meus professores,
praticamente todos eles muito próximos, muito amigos, né? Tenho uma relação de respeito muito grande. E devo muito, de fato, as minhas ações do dia a dia, inclusive como vereador, muito ao estudo do direito, né? Estou apaixonado pelo direito, na verdade. Né? Nós temos uma história muito parecida, porque eu também vim para o direito, muita gente acha que por causa do Fernando, do tio Hélio, mas na verdade, porque como eu não tinha terminado a engenharia, meu pai e minha mãe tem que fazer, e Valdir Massucato é que disse, faça direito que vai te ajudar muito, claro. E aí eu vim para o direito, mais para ter o diploma, me apaixonei pelo direito e estou nessa vida aí já há um bom tempo. Voltando à nossa entrevista aqui, vereador Nascimento, finalizamos o outro bloco falando sobre uma coisa muito importante, interessante, sobre o orçamento para crianças, Sim. que o senhor trouxe e está buscando colocar dentro aqui da nossa cidade de Araraquara. Que outras vertentes mais podemos falar sobre as questões do orçamento? Então, professor Zé, nessa onda, né, nessa busca constante de nós criarmos novos modelos, novos paradigmas para a questão da peça orçamentária, e nessa preocupação premente que nós temos de popularizar a peça orçamentária, algumas alternativas elas vêm sendo criadas, né? Final da década de 90, nós consolidamos no Brasil todo a ideia do orçamento participativo, né? Que nós conseguimos implantar aqui na cidade, inclusive a partir de 2001. Hoje é uma conquista da cidade, mudou-se o prefeito, mas o atual prefeito, Marcelo, manteve a estruturação do orçamento participativo, que é uma forma das pessoas participarem efetivamente das políticas públicas da cidade. Então, o orçamento participativo é um ferramental que já trouxe mudanças, e o orçamento criança, como eu disse, que é uma forma de você dialogar com os segmentos que trabalham a problemática, que trabalham o direito da criança e do adolescente, também é um outro ferramental. E o que eu tenho defendido muito hoje na Câmara Municipal, e tenho defendido isso, inclusive, com a sociedade organizada de Araraquara, é que nós possamos radicalizar essa participação social na composição da peça orçamentária. Nós não conseguiremos romper a problemática na saúde, as deficiências na educação, nós não conseguiremos romper as dificuldades de gestão pública se nós não democratizarmos a construção da peça orçamentária. Eu costumo dizer, e sei da responsabilidade quando eu digo isso, que o grande problema dos municípios brasileiros, inclusive do governo federal, do governo estadual, não são os recursos. O grande problema é a má aplicabilidade desses recursos. Não tenho dúvida. Muitas vezes você acompanha programas, acompanha projetos que viram notícias de jornal, viram quadros nas paredes dos gestores, mas que efetivamente não rompe com a dificuldade que a própria sociedade tem. Além de culturas, inclusive, muito pragmáticas, bastante condenáveis, que nós estamos lutando muito, inclusive, para evitar que chegue na Câmara Municipal de Araraquara. Vou te dar um exemplo, que é um grande caos orçamentário que provoca assim, uma cultura perversa na relação da sociedade com os poderes constituídos, que é a chamada reserva de cota orçamentária para os parlamentares. Então, às vezes, a cidade ela é muito grata aos parlamentares por destinarem emendas para a saúde, emendas para a educação. Isso, de fato, no conceito estrutural que nós temos de orçamento, isso, de fato, hoje acaba sendo importante, porque supre uma deficiência do município. Mas se nós formos fazer uma leitura mais apropriada, não deveria haver cota de reserva para parlamentar, deveria ter programas e projetos muito bem elaborados pelos gestores municipais que pudessem ser absorvidos, inclusive, pelos recursos dos segmentos e dos ministérios afins da própria estruturação do Executivo. Não é fácil mudar isso, eu sei, né? Mas até o direito me ensina isso, né? Nós lutamos e acreditamos muito
numa sociedade justa, numa sociedade igualitária. O direito é o pressuposto básico para isso. Então, não acho que isso seja utópico. Eu acho que se nós pensássemos há 40 anos atrás o processo de redemocratização que nós tivemos nesse país, talvez há 40, 50 anos isso também poderia parecer utópico. Hoje não é. Nós estamos, evidentemente, num processo ainda de consolidação, mas estamos, de fato, dentro de um processo de democratização do Estado, né? Sobretudo do Estado de Direito. Então, não acho utópico também que a gente possa trabalhar com essas perspectivas de rompimento dessas culturas pervertidas, que a gente possa efetivamente construir coisas novas, que a gente possa construir na cabeça e no coração do gestor público, inclusive, para que ele possa se desprover, se abrir mais, né, se despojar mais do exercício do poder. E a gente sabe que o poder corrói, às vezes corrompe, mas também corrói, né? E o ser humano nem sempre está muito adepto ou adaptado a abrir mão do exercício do poder. É um desafio, mas é um desafio que ele pode ser alcançado se nós trouxermos a sociedade, né, para mais próximo do poder, para mais próximo, inclusive, dos gestores, para mais próximo também dos legisladores, para que a gente possa conceituar uma cidade diferente, relações diferentes, né, e relações mais produtivas, inclusive. Muito bem, vereador Nascimento, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente ao meu aluno, meu amigo e meu estimado vereador, o qual eu tenho grande respeito e admiração. Suas rápidas considerações finais. Eu quero deixar um grande abraço, né, a todos os alunos da Uniara, a todos os professores, os funcionários, os coordenadores aqui, sobretudo os coordenadores do meu curso de Direito, pessoas muito próximas, muito amigas, e desejar que todos possam absorver as informações que circulam por esse programa. Eu tenho sido um espectador assíduo desse programa, né? E sei que por aqui circulam informações absolutamente úteis ao nosso dia a dia. Eu, na minha pequenez, espero também ter contribuído com alguma sensibilização, alguma facilitação, e quero fazer uma convocação mesmo, né, para que as pessoas possam se aproximar um pouco mais da Câmara Municipal, os alunos, sobretudo os alunos de Direito, que também possam se aproximar mais da Câmara Municipal, que é uma grande escola do direito, a Câmara, e que é aberta à participação, ao conhecimento das pessoas também. Muito bem. A sua pequenez é muito grande para nós, Nascimento. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem. Até lá.